As eleições municipais marcam um momento de discussão sobre a cidade. Para além de escolher em quem votar, o período eleitoral traz à tona que cidade queremos. É um momento em que olhamos a cidade com mais atenção. Manifestamos não só os nossos desejos, mas também as nossas frustrações com esse espaço em que vivemos. Habitação, desigualdade, prestação de serviços, oferta de lazer, transporte e qualidade de vida. Como percebemos e como vivemos na cidade. O programa TV Câmara Entrevista de hoje trata do tema Direito à Cidade. E para conversar sobre o tema, está aqui comigo Paulo Romano, doutor em Arquitetura e Urbanismo. Professor Paulo atua com planejamento e desenvolvimento urbano e regional, construção da cidadania, produção do habitat e ação pedagógica. É membro do coletivo metropolitano Vale Litoral, em parceria com o programa Espaço e Sociedade do INPE. Atualmente é professor de arquitetura na Univap. Seja bem-vindo, professor, ao programa TV Câmara Entrevista. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, bom, professor, a gente aí na abertura falou sobre esse conceito, né, direito à cidade, né? E eu queria que o senhor, para a gente começar o programa, falasse um pouquinho sobre isso. O que é o direito à cidade, né? Todos nós que vivemos na cidade temos os mesmos direitos em relação ao que ela nos oferece? Bom, ter os mesmos direitos em termos constitucionais deveríamos ter, né? O fato é que essa temática, principalmente em momentos que se vive crises, como estamos vivendo com a questão da pandemia, que fez aflorar uma série de demandas de população vulnerável em inúmeras cidades brasileiras e do mundo, traz à tona a discussão sobre o direito à cidade, de uma certa maneira. O fato é que muitas das vezes essa discussão tem tomado um rumo como se nós pudéssemos alcançar essa ideia pensando na possibilidade de indivíduos, ou seja, de individualmente cada cidadão acessar direito a equipamentos urbanos, né? Ou os meios de consumo coletivo que a cidade oferece, como se nós pudéssemos alcançá-los individualmente. A grande discussão do direito à cidade é que ela deveria ser abordada como um direito coletivo que, na verdade, está totalmente relacionado ao que a gente chama, no nosso campo de conhecimento, a lógica da urbanização que as cidades contemporâneas, dado o sistema econômico dominante mundial, têm oferecido. Então, na verdade, a discussão do direito à cidade precisaria passar por uma espécie de, digamos assim, desde que se quisesse, de uma reinvenção daquilo que tem se produzido como forma dominante de propiciar cidades tão desiguais. Por quê? Porque também o direito à cidade ele não está separado de uma outra coisa que é a sociedade que produz essa cidade. Então, se nós temos uma sociedade que ainda tem temas muito difíceis de serem superados, não é? Nós estamos assistindo aí na mídia ultimamente vários tipos de debate que têm gerado polêmicas, que envolvem inclusive a temática dos direitos humanos, né, de uma maneira mais ampliada, e as manifestações públicas, e principalmente em redes sociais, de certos grupos que desafiam, digamos assim, alguma coisa que a gente chama da ordem democrática, dos direitos, das garantias. Isso não tem como estar separado de uma sociedade que, porventura, vá pensar a cidade de um jeito diferente do que muitos que pensam que a cidade deve ser para todos ou todas na medida do possível. Então, a discussão do direito à cidade não é garantia de direitos individuais sobre as ofertas de serviços, equipamentos e bens, mas sim uma construção coletiva até de se pensar que rumos essa cidade toma. E, professor, então, é algo além da perspectiva individual, humana. A gente começou falando que nesse processo eleitoral se fala muito sobre a cidade, né? Se falam muitas ideias e concepções de como a cidade deve ser. Mas a gente também percebe, professor, que a gente tem uma concepção muito da cidade, dos espaços privados da cidade, né?
e uma pouca construção coletiva da cidade. A gente pensa, tem várias cidades dentro de uma mesma cidade, né? Sim, essa é uma questão importante porque nós temos assistido há algumas décadas, né? Não é uma coisa recente, uma tendência, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista da materialização da vida no espaço, né? Que é a cidade, por meio das edificações, da construção do espaço, do aumento da urbanização, do próprio crescimento físico das cidades, em alguns casos mais ou menos crescimento, inclusive em termos populacionais. E o que tem acontecido é uma perspectiva mais de tentativa de individuação, quer dizer, de individualizar, ou tentar empreender-se na cidade cada vez mais de maneira individual e menos coletiva. E o que acontece é que os poderes públicos locais, que poderiam sim desempenhar um papel extremamente importante, desde que soubessem agenciar e administrar e mediar os naturais e inevitáveis conflitos que a nossa sociedade vive por conta de como enxergar a cidade, como enxergar a produção da cidade, mas o fato é que a tendência está sendo privilegiar, inclusive muitas vezes o poder executivo, com suas diretrizes, até muitas vezes com a orientação dos gastos públicos, áreas mais privilegiadas da cidade que tendem a construir cada vez mais espaços privados no sentido de serem mais delimitados ao acesso público, e os espaços públicos, até por uma cultura social e política nossa, e também falta de política pública eficiente, os espaços públicos ou têm diminuído ou não são tão qualificados, alguns deles até têm sofrido depreciação, né? E essa ideia da convivência coletiva também significa, quando a gente pensa na cidade como um todo, não é uma coisa de tornar a cidade um conjunto de guetos em que as camadas sociais não se misturem. Pode ser que isso esteja sendo, no momento assim, utópico, falar um pouco idealista, mas a gente está vivendo um contínuo apartheid, que a gente chama social e espacial, e consequência disso são a ideia de que a questão coletiva, que está muito relacionada ao espaço público, e mais do que o espaço público, o que a gente chama de espaço de domínio público, o quanto que as atividades coletivas diversas podem se desenvolver em espaços da cidade que cada vez são mais restritos ou então muito, digamos assim, segregados entre si. O que a gente imagina, né, professor, até meio saudosista, né? A gente que eu sou de uma geração que ainda brincou na rua, né? Que ainda ocupou o campinho, a gente transitava, né, pelos espaços, esses espaços que eram espaços de cruzamentos com pessoas de outros bairros, de outros lugares. E a gente vê hoje numa tendência, sobretudo nas classes sociais aí que tem mais condições, você sai da sua casa para um espaço de um playground ou um condomínio, e você se locomove no seu carro, vai até um shopping, a própria concepção de lazer. Então, acaba que essa ideia do espaço público é como que é relegada a quem não tem outra alternativa de lazer, de entretenimento. O senhor concorda com isso ou eu estou sendo muito saudosista? Não, a questão é que, na verdade, existe, para quem, como eu, né, por razões outras, desde outros tempos de vida profissional e atualmente, inclusive, em vida acadêmica, porque eu trabalho com extensão universitária, né? Então, assim, quando a gente vai e caminha, que eu já fiz isso, já andei por alguns bairros menos centrais da cidade, alguns mais periféricos, a gente vai ver que, primeiro, não é talvez uma questão de ser saudosista, mas por um tipo de falta até de opção de espaços esportivos, coletivos, etc., as crianças de assentamentos precários, vulneráveis e bairros populares, elas brincam na rua hoje ainda e muito. Aliás, inclusive isso, né, veja como uma coisa vai levando a outra. Pela
pela condição, muitas vezes, de habitação, que em geral são de poucos metros quadrados ou número de famílias vivendo, ou família vivendo num tamanho de unidade habitacional menor. E em bairros que não se tem tanta oferta ou pouca oferta de equipamentos públicos de lazer, esporte, etc., como que a gente, por exemplo, imagina nessa pandemia você dizer que uma criança vai ficar em isolamento? Então, as crianças estão na rua como estavam na rua, né? Porque essas são as condições, né? Até as brincadeiras das crianças que têm menos recurso, elas são as brincadeiras lá de sempre, que é soltar peão, empinar pipa, quando tem rio perto, nadar no rio, correr, etc. Só que se elas também tivessem outros equipamentos públicos, talvez elas pudessem também se divertir ali, né? O fato é que é um outro setor médio-alto da população, inclusive sobre um argumento que é cada vez mais crescente e difundido da nossa sociedade há algumas décadas, de que a violência urbana faz com que determinados grupos da sociedade entendem que tenham que proteger os seus filhos e aos seus, criando cada vez mais espaços fechados. Tanto é que a gente está vendo uma proliferação muito grande, não só de loteamentos fechados, mas como condomínios de apartamento, 2, 3 torres ou uma torre, que fala assim, venha morar num clube. Ou seja, quanto menos as pessoas saírem pela rua, e quando saem, essas que podem sair de carro, né? Outras, por exemplo, quando a gente chega em São Paulo, pessoas já estão andando de helicóptero ou de outros meios, né? Ou começa a sair de carro blindado, quer dizer, começa a viver uma ideia, né, de que a convivência nos espaços públicos, né, coletivos, ela vai sendo abandonada. E, evidentemente, como a cidade, acho que muitas vezes as pessoas não entendem, assim, que a cidade, ela vive de um orçamento X, que não cabe discutir como é que é esse orçamento, a quantidade de dinheiro que as municipalidades conseguem depois receber de repasse ou arrecada. Mas o fato é que a destinação desse orçamento, acho que a primeira grande discussão de direito à cidade que nós deveríamos ter, de fato, é fazer verdadeiramente o que raríssimas municipalidades fizeram, algumas poucas tentaram fazer isso e não plenamente, era uma discussão mais democrática e transparente sobre o orçamento público. Como e onde, para quem será gasto o dinheiro que a cidade como um todo arrecada, na medida que todo mundo participa da produção da renda e da riqueza gerada. Aí quando a gente vai ver como a cidade se estabelece fisicamente, não precisa, eu gosto de brincar com os meus alunos, dizendo que, diferentemente de outras ciências, ou ciências biológicas ou da natureza, a gente não precisa de microscópio para entender um fenômeno. Se eu andar pela cidade, né, já vai surgir a primeira pergunta: por que a gente tem bairros tão bons e por que a gente tem muitos bairros muito precários? Cada um tenta responder a pergunta de uma forma, mas a gente vai observar que o orçamento público, você fala assim, não, mas é que houve muita expansão, muito crescimento e não há dinheiro. Mas por que há certos bairros que os mesmos que melhoram a cada dia mais e tem manutenção constante, etc. Então, também essas ofertas, além da política propriamente dita, a oferta de equipamentos públicos de lazer, e a outra coisa também, uma coisa é até brincar na rua, quando você tem canteiro, você tem praça, você tem árvore. Quando a gente anda pelos bairros periféricos de muitas cidades, por exemplo, aqui no Vale do Paraíba, as maiores cidades, a gente vai ver isso, São José dos Campos, Taubaté, até Jacareí, enfim, a gente vai ver que quando começa a chegar nos bairros periféricos, a gente vai ver asfalto, casa, muro e calçada. Geralmente a rua larga, calçada estreita e pouca árvore e praças que são assim, ilhas isoladas. Então a gente não tem uma qualidade de urbanização que até essa rua ficasse melhor. Se assim pensássemos que brincar na rua, mas nem árvore muitas vezes tem, ou não tem uma qualidade de urbanização comparável aos melhores bairros da cidade, né? E a gente não pode esquecer
que tudo aquilo que está no espaço público da cidade foi feito com dinheiro público. Com alguma outra exceção, tem empresas que às vezes cuidam, né, de determinadas áreas, né, esse espaço está sendo cuidado, mas no geral, o compromisso de tentar gerar um ambiente de vida mais qualificado passa também pelo investimento público, mas essa resultante também passa pela ideia, porque eu milito nesse campo como professor, e eu falo assim, né, milito quando eu digo assim, a gente atua, não fica dentro da sala de aula ou atrás de um computador, tenta viver a cidade, discutir a cidade, né, porque essa discussão de direito à cidade, de como a cidade deve ser, ela eu não estou dizendo partidária, ela é uma discussão política. A política, o nome já diz, política pública, política urbana. Então, assim, e esse debate, ele é muito pouco qualificado e cada vez está sendo mais esvaziado por uma ideia de uma antipolítica, como se a política não fosse boa em si, né? Então, esse esvaziamento que a cidade requer uma discussão política, de como ela deve ser pensada, para quem, por quê, como, né? Professor, o senhor falou, essa descrição que o senhor fez, eu lembrei, eu visitei um condomínio de alto padrão, e esse condomínio, ele era exatamente de alto padrão, mas ele era uma rua larga, sem calçada, e não tinha nenhuma área de lazer, e era um condomínio vendido como condomínio de alto padrão. E ele dizia, o melhor da cidade. Eu falei, consegue reunir o que a cidade tem de mais deficitário num espaço de um condomínio que supostamente vem para responder a essa questão aí da cidade, da dificuldade da segurança. Professor, a gente pensando tudo isso, como também que a gente como que a gente se sente pertencendo à cidade, né? Se os espaços públicos estão nessa condição, a cidade ela é recortada de acordo com a nossa classe social, o uso que a gente vai fazer, ou a dependência, ou os enfrentamentos vão ser diferentes. O senhor acha que as pessoas se sentem pertencentes a isso que a gente chama cidade, ou hoje cada vez mais fragmentada essa concepção? Recentemente eu li um termo, né, num artigo científico, dizendo que as cidades, elas passavam por um processo, né, não que isso foi extinto ou que não exista mais, mas que as cidades começaram a alcançar um outro estágio, que do estágio da cidade fragmentada, que é o que você disse, então, que é uma cidade que ela não tem continuidade, né, porque nós temos espaços vazios urbanos, que isso é uma outra temática importantíssima nessa discussão de cidade, mas mesmo vazios em áreas mais centrais, como em áreas semi-periféricas, que foram sendo deixados, mas assim, de alguma maneira com níveis de conexão. Hoje nós estamos evoluindo, essa evolução que eu estou dizendo não é no bom sentido, nós estamos indo para um outro estágio, que nós podemos chamar que as cidades estão se transformando de fragmentadas para cindidas, ou seja, nós estamos assistindo quase abismos, né? Embora eles não sejam físicos, né? Mas nós estamos construindo barreiras sociais materializadas em formas de morar, habitar, viver, que está fazendo com que a cidade está ficando, claro, as cidades mais populosas, mais dinâmicas, estão se transformando em espaços cindidos. Então, assim, por isso que quando a gente fala assim, o que é ser um cidadão, né? Que na origem da palavra, um habitante da cidade, né? Historicamente, isso em tempos outros da história antiga até propriamente, chamava-se que o cidadão era o habitante da cidade, era o cidadão por também ser um civilizado. Veja só, se a gente não, talvez teria muita dificuldade de aplicar esse termo hoje, né? O que é civilidade, civilização nesses tempos? Então, assim, até esta condição de que cidade eu pertenço, né? Embora tenta-se muitas das vezes construir por via da mídia, de propaganda, de imagens, de símbolos, as pessoas desejarem, digamos assim, qualificarem a cidade, terem um orgulho, uma espécie de um civismo urbano de uma cidade que muitas vezes elas não vivem, né?
pode ter pessoas que falam assim, nossa, aquela obra, aquela avenida, aquele parque, aquela ponte, olha como a cidade que eu vivo é boa, mas ela não usufrui de nada disso, então também constrói-se imagens da cidade, da qual a pessoa não pertence do ponto de vista de usufruir do que seria o melhor da cidade. Então, assim, e agora também tem um outro lado, dependendo da organização política, social, de movimentos sociais de determinados bairros, há, por exemplo, em algumas cidades, capitais, São Paulo, por exemplo, isso acontece, que tem movimentos, organizações, grupos de pessoas de determinados bairros periféricos que se reconhecem como potentes por estar na periferia, como aqueles que disputam a cidade, né? Que, então, esses já passaram para um outro grau de consciência que fala assim, não, nós somos da periferia e nós aqui queremos desenvolver até um certo tipo de autonomia do ponto de vista de produzir a sua cultura e de mostrar a sua força, a sua potência, a sua voz pela música, pela cultura, mas isso não é tão comum. Então, assim, esta sensação, o que é ser... o que significa pertencer a uma cidade, assim, que lugar que cada um ocupa, muitas das vezes está muito relacionado, quando não se tem uma consciência mais clara do lugar de fala e do que se disputa, evidentemente que as pessoas muitas vezes falam que ser de uma cidade, né, eu sou de uma cidade, ou dizer se a cidade é boa ou não, não necessariamente está associado ao quanto ela de fato está vivendo tudo aquilo que porventura ela possa achar bom, né? Ou o outro lado, né? Que aí tem um outro lado também, que é o que a gente chama da cidade real, né? Ou a cidade das revistas, que a gente chama assim, né? Quando fala onde tem bares, restaurantes, etc. Então, assim, existe também uma ideia de uma cidade na qual tudo isso que a gente vê de problema não aparece, ou até desconhece. Talvez, assim, muita população de jovens, crianças, adolescentes e jovens adultos que nasceram nesses condomínios, eles não saibam que exista, de fato, visualmente, periferia, pobreza, fome, falta de saneamento, pegar 2 horas de ônibus. As pessoas vão... Por isso que eu digo que vai ficando não só fragmentado, mas cindido, porque, assim... E, por outro lado, nós tivemos experiências, por exemplo, com trabalho de extensão na universidade, que nós recebemos crianças de um bairro de São José dos Campos na universidade, via escola, né? Então, por exemplo, assim, tinha crianças ali de 10 anos, 11 anos, que elas nunca tinham ido ao bairro Urbanova na vida. E uma garota de 18 anos, ela nunca tinha ido à Univap. E aí a gente começou a brincar com os alunos, perguntando se eles sabiam o que era universidade, se eles eles viram aqueles... E a gente viu quanto que muitas vezes, você fala assim, eu moro numa cidade e cada um a seu modo não sabe que o outro lado existe. É interessante porque determinadas imagens da cidade, né, o cartão postal da cidade, às vezes são espaços em que a pessoa que vive naquela cidade nunca percorreu, né? A cidade também... Sim. O lugar, faz parte da minha cidade, os lugares em que eu percorro, os lugares que eu frequento, os lugares que, se não, são, como o senhor falou, são imagens, né? Me vem muito forte na cabeça essas cidades turísticas, né? A gente vai num centro turístico e praticamente ninguém mora ali, né? As pessoas moram na periferia e trabalham naquele espaço que é ocupado por hotéis, restaurantes. É como se existisse uma outra cidade por trás daquela cidade turística, e isso parece que tem se tornado um pouco a realidade das cidades, mesmo aquelas que não têm no turismo a sua principal característica. Porque quando nós falamos do que a gente chama de movimento da cidade contemporânea, principalmente ou turística propriamente dita, de montanha, litorâneas, cidades, mas algumas cidades que têm uma importância econômica, que elas são polos atrativos ou catalisadores ou difusores de investimentos, né, que elas concentram investimento e, portanto, mais riqueza, muitas vezes atrai mais população e, por conseguinte, mais desigualdade. Mas, enfim, o fato é que
tenha ocorrido também há algumas décadas, principalmente a partir da década de 90, e muito também nas chamadas cidades aí do sul global que a gente fala, uma tendência de grupos de empresas, investidores, não só o setor imobiliário, buscarem, as chamadas metrópoles são consideradas assim já muito, né, crescentes, muito inchadas, né, que se falava isso. Então, assim, cidades médias grandes, né, que ainda não têm caráter de metrópole, elas foram sendo objeto de, até por condições, algumas ambientais, outras de segurança, outras de clima, outras de dinâmica de investimento, de serem alvo de concentração de investimentos, porque investimento atrai investimento, aquela coisa, você vai encontrando novos horizontes. E o que acontece quando você se refere a esse exemplo da cidade turística? Muitas cidades ou capitais regionais de regiões brasileiras, né, mesmo em metrópoles, isso tem se realizado, há uma necessidade de fazer uma cidade que atrai o investidor, o novo morador, né, porque quando abre empresas, você tem executivos, outros cargos, ou gera empregos, então assim, há a necessidade de mostrar uma cidade que em tese é boa para se viver, e a tendência com isso é cada vez mais tentando tirar do horizonte os espaços considerados incompatíveis com aquela imagem de cidade, tanto do ponto de vista estético, social, etc. Né? Então não é à toa que nós assistimos em muitas cidades brasileiras ao longo desse tempo as chamadas remoções de população, ou quando não são remoções de população que vivia em assentamentos precários, toda vez que se criava um novo programa habitacional, nós vamos observar que, por uma série de argumentos que são sempre muito economicistas, né, por causa de custos e valores, a população foi sempre sendo colocada, e eu sempre digo isso, quando a gente fala de população periférica, nós falamos de periferia ou de assentamento precário, nós estamos falando de trabalhadores, porque senão parece que não existe. Assim, há trabalhadores e os que moram em loteamentos irregulares, assentamentos periféricos e conjuntos habitacionais. Não, esses são os trabalhadores, ou muitos trabalhadores, né? Então, assim, é como se o trabalhador, principalmente aquele de média, baixa renda, ele não pode aparecer na cena da cidade. Porque esta cidade, porque agora, inclusive, há cidades que são cidades de turismo de negócios, ou seja, elas também atraem eventos, né? Porque também essa é uma outra modalidade, a cidade que atrai o evento, né? A gente viu todos os debates que as capitais brasileiras enfrentaram na Copa do Mundo por causa de grandes intervenções urbanas que acabaram apartando pessoas de alguns bairros e tal. Então, assim, e até nesse mesmo processo, a gente viu renascer a ideia da renovação de centros urbanos, para que se tentasse requalificar espaços de centros urbanos, que também foi um outro processo de deslocar, requalificar os centros urbanos que não estavam ali muito prestigiados pelo setor imobiliário ou pelo setor de negócio, e que ganhou, até por isso veio... É um processo que veio até nós por iniciativas em outros países do primeiro mundo, que começaram a fazer isso lá, e aqui rebateu de uma maneira que, inclusive, também gerou outros processos de segregação e de renovação excludente, né? Porque em nome desta modernização, muitas vezes a gente moderniza sem incluir, né? Professor, o senhor falando aí... assim, né, a gente não mora nessa cidade do comercial, a gente mora na cidade real, né, a maior parte de nós, pelo menos. E essa cidade real, ela acontece, né, independentemente do planejamento. A gente vê que a dinâmica da cidade, ela vai acontecendo, os bairros vão crescendo, às vezes o poder público não oferece condições de infraestrutura e as pessoas vão se adaptando naquele espaço. Então, existe essa cidade... mais do que uma cidade real e uma cidade imaginada, existe também a cidade que não é planejada, né? E a dificuldade do poder público de conter ou remediar ou vislumbrar uma cidade para o futuro. Isso que o senhor estava falando, desses novos processos de segregação, a gente encontra um termo aí que é o tal da gentrificação, que acontece muito nos centros das cidades, né? O senhor falou Nova York, São Paulo, né? A gente tem exemplos de bairros que ficavam meio centrais, já não tinham aquela
um valor ali imobiliário e aí de repente começam a abrir bares, restaurantes, aquilo vai ficando na moda e o bairro vai se tornando caro. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse processo. Eu só vou falar disso, mas só uma coisa que assim, o que tem acontecido nas cidades que até levou a isso, né? Digamos assim, um processo, digamos assim, simultâneo, né, de dois vetores, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, quando você diz as cidades foram se transformando. Então, assim, há duas transformações simultâneas e até correlatas de uma maneira, pensando nessa cidade, que é a cidade que recebe mais investimentos ou setores da sociedade que tem mais recursos e tentar encontrar os melhores lugares para viver, porque essa é a grande disputa. Então, se por um lado, porque muitas vezes nós falamos muito, e é fato, de políticas públicas ou digamos assim, de ações da dinâmica social que vai produzindo novos bairros periféricos, afastados, enfim, loteamentos regulares ou não, populares, tal, mas nós também temos, em muitas cidades, expansão, muitas vezes, que a gente chama periférica, a gente não usa esse nome quando muda de classe social, mas assim, distantes do centro, em inúmeros loteamentos fechados, que é o que a gente chama de amplitude horizontal da cidade. Você vai espalhando cada vez mais da cidade e depois para administrar isso vai ficando cada vez mais complicado e as demandas são diferentes. Ao mesmo tempo que há uma expansão por novas terras, novos empreendimentos, nova oferta de qualidade de vida, ao mesmo tempo se redescobre o centro. Então, assim, numa coisa simultânea e não separada, outros tipos de investimento ou de investidores, inclusive muitas vezes usando um discurso relativamente recente de cidade compacta, inteligente, etc. e tal, você, não, peraí, vamos recuperar certas áreas, dar nova utilização, construir, às vezes, já se falava antes de pandemia, né? Existem já empreendimentos que têm home office, né? Que era um prédio comercial junto com habitação, já sugerindo que houvesse espaços dessa natureza para certos grupos, evidentemente de trabalhadores mais qualificados nesse sentido. Então, assim, aí uma nova vida com outros tipos de vida noturna ou de qualificação. Então, assim, só o que acontece? Todas as áreas centrais também tinham uma população e tem uma população, embora em número muito menor do que poderia ter em termos de moradores, né? E o que acontece é que às vezes alguns são de renda média, outros baixas e precários. Quando a gente fala de cidades de grande porte, nós vamos falar, nós temos o exemplo de São Paulo das ocupações dos prédios, mas a gente fala de uma população, por exemplo, de cortiço, né? Talvez a gente não veja muito isso aqui pela região, mas quando a gente pega uma cidade como São Paulo, tem mais de 1 milhão de moradores de cortiço, e cortiço não estão muito lá na periferia, eles estão ali nesse centro expandido, né? Que muitas vezes ele é descoberto como uma nova oportunidade de qualificação de negócios assim, de empresa, imóveis, e aí essa renovação urbana que se fala, né? E aí, obviamente, que essa população ela não tem como sobreviver e viver nesse novo lugar, com esses novos custos, com essa nova condição. E aí, quando você troca, né, você altera a população originária por um novo tipo de morador que em outra condição social, e você altera isso, você tem aquilo que a gente chama de gentrificação, né? Você tem uma renovação, mas não é uma renovação só estética e espacial, há uma substituição, às vezes gradativa, às vezes rápida, de uma população que até muitas vezes tinha um vínculo com aquele centro, uma vida em torno daquilo, por uma nova população que a substitui. Então, esse fenômeno, a gente chama isso de gentrificação. Mas, ao mesmo tempo, a cidade não está deixando de se expandir em certa medida com empreendimentos de alto padrão para áreas distantes do centro. Isso é simultâneo. Tudo ao mesmo tempo agora, né, professor? Professor, quais são, agora, esse momento, como a gente falou, né, de pensar a cidade, né? Eu acho que o processo eleitoral é um processo que ele expõe diferentes concepções, né, de pensar a cidade. Mas, assim, na vida cotidiana, quais as ferramentas? O senhor falou uma importante, que é
essa participação na construção do orçamento do município, mas quais são as outras ferramentas que o cidadão ele tem ao seu dispor, ele tem ao seu alcance para ajudar a construir essa cidade em que ele vive? Olha, na verdade, o Brasil é um país com umas certas peculiaridades, né? E certa, digamos assim, até certa ambiguidade no que se refere aos instrumentos legais, né? Que a gente chama de ordenamento jurídico, ou seja, de política urbana, das políticas públicas, dos comportamentos sociais. Então, assim, pelo menos em linhas gerais, né? E naquilo que se refere, vamos pensar, ao município, né? A cidade, a gente tem leis, ou a gente chama de marcos regulatórios nacionais, mas que se referem às cidades, que são muito importantes e assim, e muitos deles até avançados se comparados com outros países, né? O principal deles, que a gente pode dizer que é o Estatuto da Cidade. A mudança da nossa Constituição, que na época foi denominada de Constituição Democrática, né? Hoje ela até está sofrendo algumas emendas diferentes, mas assim, a existência de conselhos de educação, de saúde, né? O fato de poder existir audiência pública para qualquer tipo de situação, e a maneira, quando se vai discutir, por exemplo, política urbana, no caso via plano diretor ou lei de desocupação de solo, quer dizer, os mecanismos ou instrumentos estão dados. A grande questão é que tem sido, e já tem estudo sobre isso, pesquisa sobre isso, o que é que fez com que esse aparato relativamente até moderno ou progressista, ou que desse oportunidade a campos de debate ou participação, não realizasse as transformações que poderiam estar contidas nesses ordenamentos jurídicos ou até nessas diretrizes de como fazer as coisas serem diferentes. O Estatuto da Cidade é o maior exemplo. Porque talvez a gente tenha assim, nós temos eu vou usar esse termo, porque ele também é um termo encontrado na literatura, nós temos o que a gente chama de um déficit democrático muito grande na nossa sociedade. E tem uma coisa que talvez muitas pessoas não saibam, que no Brasil, o que define o direito de um cidadão é ele ter direito de voto. O maior ato democrático de cidadania no Brasil garantido é o direito de voto. E nós sabemos que ter democracia e acessar instrumentos de inclusão, de promoção de mais equidade, vai muito mais além do que o direito de voto. Ainda mais como as eleições têm sido pautadas, porque agora nós não estaremos mais discutindo plataformas políticas, ou formas de pensar a cidade que deveriam ser. Duas coisas. Tradicionalmente, grande parte dos políticos, de diferentes matizes e matrizes, pouco falam assim, vamos discutir, digamos assim, que cidade. E quando a gente fala de cidade queremos, vai aparecer talvez 150 ideias de cidades que não sejam diferentes, mas eu digo uma coisa, qual é a possibilidade, e isso quem quisesse de fato levar a termo uma transformação, teria que se propor, e claro que deveria haver boa vontade de muitos setores da sociedade, de pensar assim, é possível um pacto? Porque a gente está falando de muita desigualdade e diferentes níveis de interesse, e diferentes formas de olhar as coisas. Então assim, mas para que se chegue a algum tipo de denominador comum mais razoável, pacto que significa concessões. Mas se a gente olhar historicamente as nossas cidades, tem um setor da sociedade que nem concessão faz, que ele nem direito de escolha tem tido. Então, só um determinado setor é que tem conseguido garantir as suas condições. Talvez esse precisasse pensar um pouco, caso queira, mas a situação não está fácil para se colocar as questões nesse sentido. Então, assim, e esse déficit democrático também advém, primeiro, de uma ausência histórica. Primeiro que o Brasil teve muitos momentos de regimes autoritários, nós não temos exercício de democracia mais frequente.
As nossas instituições como um todo não são lá muito democráticas, né? Seja sindicato, seja a própria universidade, seja conselho, seja os que a gente chama de institutos profissionais. A gente não tem uma herança democrática assim importante nesse sentido. Tem muitos esforços e muita gente que lutou por várias coisas e continua lutando. Então, e aí somado a este momento de tendência de individualização, de desqualificação da política e de uma tendência que a gente chama de capilarização, de tendência conservadora de olhar as coisas, que está se espalhando, inclusive, pelas camadas mais vulneráveis da sociedade, que é aquelas que precisariam ter mais demanda por direito à cidade coletivamente. Então, assim, os instrumentos ou os meios, eles estão dados. A questão é como é que estão se conseguindo... como que a gente está conseguindo operacionalizar uma perspectiva de democracia, de mudança? Porque muitas vezes até aqueles que em tese deveriam pleitear ou que deveriam estar à frente protagonizando as perspectivas de mudança, estão reproduzindo o discurso conservador de quem os retira dessa condição. Então, o momento, eu digo assim, a comunicação propriamente dita, a linguagem, a comunicação, porque o que eu ia dizer assim, nós mal tínhamos um suficiente debate político sobre plataformas, e hoje nós temos uma outra dimensão, mas extremamente mais complexa, que é o da desconstrução da desinformação e da mentira, traduzida fake news. Então, assim, isso extrapolou a visões diferentes sobre um debate sobre a cidade. Hoje você tem que ficar discutindo que tal coisa é verdade e não é verdade. São disseminadas contra-informações ou desinformações que nada contribuem para um debate, pelo menos, mais ético, que já por si é difícil, porque há muitas diferenças de visão, né, na nossa sociedade, mas imagina quando o debate ele está atravessado por não verdades, né, pela proliferação de não verdades que levam as pessoas a abraçarem conceitos que lhes são até prejudiciais, digamos assim, ou que defender certas ideias que a gente chama de conservadoras. E aí eu estou falando do ponto de vista não é moral, não é ético, mas assim, sobre aquela coisa de direito à cidade, à propriedade, ou a manifestação pública, né? Você ir se manifestar, reivindicar, apesar do tempo da pandemia não ser adequado. Então, assim, hoje nós temos uma dificuldade muito grande de ver perspectivas de operacionalizar uma democracia, porque instrumentos a gente até tem e-meios para fazer uma gestão urbana mais democrática. Agora, fato é, muitos dos gestores locais e os grupos que os apoiam não estão também muito interessados em fazer isso, é só olhar a realidade de muitas cidades brasileiras próximas a nós e distantes de nós. Aí a gente precisa se qualificar para ocupar esses espaços, não só os espaços físicos, professor, mas também esses espaços. Professor, nosso tempo está se encerrando, um prazer aí conversar sobre esses assuntos. Eu queria trazer do senhor aqui tem um escritor que eu gosto muito, que é o Eduardo Galeano, um uruguaio, e ele dizia que escolheu viver em Montevidéu, né? Ele sempre viveu lá em Montevidéu, muito famoso no mundo todo, porque ele diz assim, eu a escolhi porque é uma cidade respirável e caminhável, né? Então, essas são as qualidades que faziam dele um morador de Montevidéu. Para o professor Paulo, qual seriam as características dessa cidade ideal? Olha, eu me aproximo muito da ideia dele, né? E embora não devamos nunca importar modelos, porque isso não tem como se colocar, né? Porque nós temos dimensões de cidade que se alastraram muito espacialmente, né?
Então, a gente pensar em uma cidade caminhável, que você tem que percorrer 20 quilômetros de um extremo a outro, só se a gente virar meio maratonista e tal. Mas, pelo menos, a gente conseguir espaços caminháveis num entorno relativamente próximo e saudável do ponto de vista de poluição, de arborização, etc. Mas eu acho que a cidade, quando eu falo assim, o que me faria? Primeiro, acho que a primeira condição semelhante à dele envolve um assunto que a gente nem vai aprofundar aqui, que é a mobilidade. Em que sentido? É difícil imaginar uma cidade respirável, talvez essa seja a primeira das condições de hoje, com tanto e contínuo investimento em avenidas, pontes e espaço para carro. A gente está um pouco na contramão, se é que a gente pode dizer isso, na contramão de uma ideia de política de mobilidade. Então, assim, acho que a primeira coisa desejável é ter uma cidade respirável, mas para todos, né? E uma cidade, porque assim, eu imagino que uma cidade respirável não é só aquela que eu caminhe para o trabalho em meio a árvores, é que eu não esteja dentro de um ônibus com 70 pessoas, porque eu quase não respiro direito ali. Então, eu não estou falando do ar, mas eu estou falando da condição de vida, né? E tem uma coisa que não será resolvida num passe de mágica nem por uma lei, mas assim, é uma transformação, principalmente para os trabalhadores, que eles pudessem, que a cidade pudesse ser reinventada a ponto de criar outras dinâmicas, de aproximar o trabalhador do lugar de trabalho dele, que ele não ficasse tanto tempo dentro do transporte coletivo. Mas eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de ver mais, né? Isso até os arquitetos e urbanistas modernistas, ocidentais, né, que falavam da cidade industrial, né, se eu fosse pensar o que talvez a base de tudo que tornasse mais respirável, mais deslocável, menos apartada, menos tudo, né, fosse a gente ter já que nós estamos falando de possibilidade de utopia, né, porque o Eduardo Galeano escreveu sobre isso, entendeu? Dizendo que a utopia não era aquilo que a gente alcançava, mas o que orientava o nosso caminho a ser perseguido, né? Está lá no horizonte que a gente vai andando. Então, assim, se eu pensasse, o que seria a cidade ideal? Não existe, mas eu diria assim, o que eu esperaria que fosse possível haver? Uma sociedade menos que se por algum processo se repensasse. A nossa sociedade precisa se repensar radicalmente. Por consequência, se elas conseguissem se repensar, eu diria que para a cidade talvez ser respirável, ser caminhável, ser etc., eu acho que tem uma coisa que poderia ser experimentada um dia, que é a cidade que se assenta sobre um lugar onde não haja propriedade privada da terra. Bem. Aí a gente podia tentar pensar outras coisas e relações humanas e com a natureza nesse lugar. Sensacional, professor. Muito obrigado, um prazer recebê-lo. Continue aí fazendo essas discussões, continue ensinando e eu agradeço a sua presença. Muito obrigado. A gente vai terminando por aqui. Você pode acompanhar esse programa e outros programas, outros episódios também do TV Câmara Entrevista em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí, ficar por dentro das nossas estreias. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.